Meus amigos e minhas amigas, hoje, 7 de setembro de 2021, um dia tenso, 7 de setembro mais tenso das nossas vidas, né? Veja que nós há pouco tempo tivemos 21, 7 de setembro sob o comando da ditadura militar, mas nem mesmo a ditadura militar ousou transformar o 7 de setembro num ato político tão escancarado, né, e tão violento. Os brasileiros queriam de um presidente, os brasileiros em sua maioria esperam de um presidente que ele traga acalento, que ele traga uma mensagem de esperança traduzida em políticas públicas. Ou seja, vou fazer tal e tal coisa na educação, vou fazer tal e tal coisa na questão da indústria, do desenvolvimento, para melhorar a renda, para trazer emprego para as pessoas. Eu imagino que seja isso que todo pai de família gostaria de ouvir. Mas a gente ouve do presidente, de seus seguidores, os quais eu ouvi atentamente e chego a dizer carinhosamente, porque eu tentei buscar alguma razão, algum fundamento, né, nos seus discursos, mas eu não vi nada. Eu não ouvi nada, eu não vi uma pauta, né? A não ser essa loucura de querer fechar o STF ou que o Alexandre de Moraes é o grande culpado. Mas é o Alexandre de Moraes que coordena a política econômica do Brasil ou é o Paulo Guedes? Não é o Paulo Guedes que coordena toda a nossa política econômica, que levou esse dólar nas alturas? Não é a Petrobras, que daí semi-privatizada, praticamente na mão dos acionistas, não foi uma política defendida pelo Bolsonaro e por todo esse grupo, e aí leva com que a gente não tenha mais controle sobre os preços dos combustíveis, e somos hoje o país em que a inflação, um dos países que a inflação mais cresce no mundo e o que mais cresce na América Latina. E a inflação é um terror para os mais pobres, porque ela recai sobre os alimentos. Então, as pessoas sensatas desse país esperavam e esperam de um presidente, deste já não dá para esperar há muito tempo, infelizmente, né? A sensatez, o bom senso, o diálogo, a procura de consensos e não o dissenso absoluto a todo momento. É um governo que procura o dissenso a todo momento, né? E seus seguidores têm o disparate de achar que a bandeira do Brasil é deles. A bandeira do Brasil é do Brasil, do povo brasileiro. E, aliás, ela só se justifica pela existência de um povo aqui. E essa história de que pela posição política da pessoa ela não defende o país é uma idiotice. Quem cair nessa conversa está desrespeitando milhões de brasileiros que não têm, inclusive, opinião política. Não tem posição política definida clara. Não são de direita nem de esquerda. Eles volta e meia tomam posições nas eleições, por exemplo, enfim, ou concordo com um grupo no momento e discordo no outro momento. Então essas pessoas não seriam brasileiros. Para ser brasileiro tem que concordar exatamente com que essa figura, sem nenhuma capacidade para ser presidente, que é o presidente do Brasil, que faz dois discursos hoje que não tem uma ideia, uma proposta, nenhuma proposta. Nenhuma proposta, nem para os caminhoneiros, nem para os não caminhoneiros, nem para os professores, nem para os estudantes, para ninguém. A proposta dele é ser um ditador, né? E ainda fala isso em nome da democracia. Chegou a falar que ia fazer algo semelhante ao estado de sítio, porque disse que ia reunir o Conselho da República amanhã, coisa que ele nem convocou, é só uma bravata, para ver se cola, né? A tentativa de golpe. Então, não há um discurso. Eu vi um agricultor num desses protestos dizendo que o preço dos combustíveis está muito alto, que ele estava ali por causa disso, apoiando o presidente. Eu não entendi mais nada. Porque quem controla tudo isso é o presidente, né? Através do seu ministro da Fazenda, escolhido por ele, através da política econômica adotada por este governo. Eu sou capaz de, nesses poucos minutos aqui, dizer coisas ao povo brasileiro, né? Modestamente, obviamente, né? Eu sou capaz de dizer que o Brasil precisa de uma outra política econômica, né? Precisa adotar programas sociais para atender a população que está com fome, fazer programas de gerar emprego. O presidente não fala disso. Ele fala da família, como se só ele tivesse família. Todos nós temos família. Todos nós temos família. Ninguém é contra a família.
Todos nós temos família e temos uma história. E aqueles que porventura perderam a família são dignos da nossa solidariedade e ainda assim têm uma história. Ainda assim não, eles têm uma história das suas comunidades, do seu povo. Né? Então dizer que alguém não defende família, que coisa mais absurda. Né? A humanidade se organiza, né, e convive com famílias. Jesus Cristo, inclusive, foi além. Disse que aquele que faz a vontade de meu Pai, este é para mim, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Ou seja, ele alargou o conceito de família, ele ampliou o conceito de família. E essa gente que se diz cristã acha que eles são mais cristãos que os outros. Né? E tentaram, no dia de hoje, inclusive, colocar temor nas pessoas, né? Exibindo os seus veículos e seus caminhões como se fosse um poder. Né? Não, gente. Não. Nós precisamos reafirmar a democracia, a hora dos democratas de verdade. E não há democracia. Quando eu falo democracia, não é só o do voto, gente. Tá? Democracia é acesso aos bens materiais e imateriais, inclusive valores culturais necessários para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, mais do que a sobrevivência, para a nossa vida digna. Então eu não sei o que essas pessoas têm na cabeça quando elas saem para a rua sem pauta, cuja pauta é a exclusão, a eliminação do que eles consideram adversários. É óbvio que o sistema de justiça do Brasil tem problemas, é óbvio que o nosso parlamento tem problemas, é óbvio que o nosso executivo tem problemas, e muito graves, porque é do executivo que deveria partir uma proposta, ou as propostas, e não há. Ao contrário disso, o presidente sabe ou teme muito perder a eleição no voto. Não há possibilidade de ganhar a eleição no voto. Então a única proposta sua é o golpe. E aí pessoas com perfil racional como eu, que ficam procurando o dia todo, como hoje, uma justificativa para estas mobilizações, não encontram e sofrem dobrado. Porque não há nada racional nisso. Ele mexe com os sentimentos de pessoas, né? E ilude essas pessoas. E essas pessoas passam a pensar que estão participando de algo grande. E é algo grande sim. Mas é algo grande e golpista e contra a vida da maioria das pessoas. É algo que agride não só as instituições, mas agride os verdadeiros valores democráticos. Porque a democracia, gente, é muito mais do que o voto. É feijão no prato, carne na mesa, né? É direito, acesso à educação pública gratuita, de qualidade, não só para alguns. Né? Tem gente que adora essa classe média, muitas pessoas preferem pagar e os seus filhos dos outros não terem, para não concorrerem com os deles. Nós precisamos de solidariedade, de reafirmar a solidariedade e a soberania. Dia 7 é de todos os brasileiros e o Brasil tem que afirmar sua independência e a sua soberania. E a luta para nós nos tornarmos novamente soberanos é recuperar a Petrobras. Esta sim seria uma pauta importante, que hoje está na mão de acionista e que hoje impede que a gente possa comprar mais barato o óleo diesel e a gasolina. É uma grande pauta. Agora, não defender pauta maluca aí, como se o culpado dos nossos problemas fosse um ou outro ministro do STF. Nós temos muitos problemas, mas infelizmente o presidente se coloca na posição de apontá-los, quando deveria ajudar a resolvê-los, e não simplesmente apontar e botar a culpa nos outros. Como fez na questão dos combustíveis, quando botou a culpa nos governadores, como se o ICMS não existisse. O ICMS não existia antes do governo dele. Existe há anos e anos. E quem se propõe a produzir política pública tem que saber o que acontece. Mas a política dele é colocar a culpa nos outros. Os protestos que eu participei na minha vida e os que eu vou participar vai ser por democracia, por trabalho, por renda, por educação, por esporte, cultura, lazer, por políticas que realmente façam diferença na vida das pessoas. Um grande abraço a todos e todas e viva o povo brasileiro.